terceira sessão de À Conversa, que o primeiro convidado era o pintor Jaime Silva, e entretanto, por questões de organização, a seguir também era a Maria João, cantora de jazz, ela ficou doente, e tivemos que remarcar tudo outra vez, voltando outra vez aqui ao nosso querido pintor Jaime Silva. Ou seja, tudo está certo. Imagem é a representação visual de uma pessoa de um objeto. Platão considerava a imagem como uma projeção da mente. Aristóteles, pelo contrário, considerava a imagem como sendo uma aquisição feita pelos sentidos. Afinal, o que é uma imagem? Uma imagem não vale 1000 palavras, mas vale 1000 perguntas, escreveu Alan Secoura. As imagens ligam-nos ao mundo e ao que neste muda. Nos dias de hoje, a imagem vale tudo e tudo é imagem. Uma imagem pode não valer 1000 palavras, mas vale 1000 perguntas. Contemplamos o reflexo da nossa alma num ecrã de um iPhone, de um Android, de um tablet e definhamos como Narciso admirando a sua imagem. Vivemos na era do polido e do expoente do eu e mais eu. Perdemos de nós e dos outros num desfile interminável de imagens na rede global do mundo digital onde todos somos amigos. Comunicamos por e com emojis. As imagens perdem o significado perante a ausência de discurso. Não comunicamos, não questionamos, não refletimos. A identidade da sociedade atual reflete-se na arte do gosto ou não gosto. Uma imagem pode não valer 1000 palavras, mas vale certamente 1000 perguntas. A conversa pretende ser um diálogo à volta das imagens e da experiência que os meus convidados provenientes de diferentes áreas tiveram e têm com elas. Vamos discorrer sobre as imagens que nos formam e fazem parte de nós. As imagens que nos envolvem e não abandonam. Hoje connosco, o pintor Jaime Silva, bem-vindo Jaime, nascido no Peso da Régua em 1947, licenciado em pintura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto em 1973, fundador do célebre grupo Puzzle em 1975, bolseiro da Fundação Gulbenkian em Paris em 1977-78, é professor e vice-presidente da direção da Sociedade Nacional de Belas Artes, expõe desde 1976 em Portugal e no estrangeiro. A sua obra está representada em diversas coleções públicas e privadas, em Portugal e no estrangeiro. Celebra 50 anos de carreira, portanto, antes de mais, parabéns, Jaime, pelos 50 anos de carreira e obrigado por estar aqui connosco. No postal que todos têm, o Jaime, a frase que o Jaime escolheu foi: não há imagem que não seja interrogação. E teve um bocadinho a ver com aquelas nossas conversas que tínhamos acerca da pintura. Porquê? Porquê que não há imagem que não seja interrogação, Jaime? Eu penso que eu posso responder de uma maneira que nunca é objetiva, mas que permite, se calhar, situar um pouco a questão. Por trás de si há um objeto. Exato. Está uma boa, mas acho que, se não se importa, eu iria por aqui um pouquinho. Não, já, exatamente. É assim, aquele objeto que está ali é um objeto da minha memória, constituiu-se como uma imagem longamente elaborada e começou por ser uma surpresa absoluta. Ou seja, num determinado local existia um objeto semelhante, não é exatamente este. Agradeço a quem fez o favor de trazer este objeto do ovo de avestruz. É um ovo de avestruz, não, esse existia de facto muitas vezes em casas, sei lá, com uma certa vontade de ter este tipo de objetos, ainda se encontram, mas esse objeto constituiu-se como um sonho, como uma reflexão possível sobre um sonho, constituiu-se como qualquer coisa que, digamos assim, existe desde a minha infância, desde muito novo, desde os 3 anos, 4 anos, menos talvez, e constituiu-se sempre como um objeto de interrogação. O que é o objeto em si e depois o que é a imagem desse objeto, que é aquilo tudo o que eu transporto para esse objeto em termos de afetividade. O que despleta essa afetividade já é outra questão, mas a imagem é sempre a reduplicação de alguma coisa. É o que é e aquilo que eu lhe acrescento. Portanto, essa destrinça depois é mais complicada. Como é que essa destrinça se traduz em pintura
é uma reflexão que já tem a ver com outros propósitos e com outras fundamentações. E é isso. Nós vamos, entretanto, falar, porque é muito engraçado, quando nós começámos os dois a discorrer sobre a pintura e sobre as artes plásticas, que o Jaime falava muito bem, tinha as imagens e as imagens som. E um dos seus primeiros sonhos é de uma aurora boreal, que eu pensava naquilo para pôr aqui, obviamente que isto é uma aurora boreal que não é em Portugal, mas é para nos apercebermos da beleza de uma aurora boreal. Como é que esse sonho, como é que surge esse sonho de aurora boreal em contraste também com o de avestruz e de um quadro de gatos, que o Jaime falava, que isto é muito interessante, que é os sonhos que o Jaime tem, que é um gradeamento e uma aurora boreal. Eu escolhi a aurora boreal e nas imagens entre os gatos e o ovo de avestruz, nós escolhemos ali o ovo de avestruz. Mas é extraordinário o sonho da aurora boreal. Três objetos de ficção. O ovo, este eventualmente que eu admito que tenha sonhado, mas não tenho a certeza nunca. E há um outro que eu tenho a certeza que sonhei, um outro sonho, que esse é pleno, e que são três situações, quer dizer, nos meus 76 anos, que eu considero desde sempre, não é? Não pergunto porquê, não faço ideia, porque não fazia ideia, não faço ideia do que é que sonhava em pequeno. Sei que tive dois sonhos que me marcaram, que nunca mais esqueci. Um que tem a ver com o local onde eu vivia, sobre o Peso da Régua. O Peso da Régua tem uma igreja no centro da vila. Eu nasci ali ao lado da igreja. É um sítio, de certa maneira, fabuloso, a própria igreja, um plinto visigótico, antiga forca, ou transformado em antiga forca, uma casa estranha, enorme, com 2 pisos distintos, e tem a ver com a aprendizagem da vida, de certa maneira. A vida é estranha, não vale a pena ter sobre isso. A aprendizagem da vida faz-se gradualmente, vamos interiorizando conteúdos, vamos normalizando as situações correntes para podermos sobreviver, sem grandes preocupações, dando de barato que tudo é normal, que tudo é relacional, que tudo está instituído, que há uma ordem que superentenda todas, quer seja de caráter social como religioso, e portanto quem vive num ambiente republicano, não é? Como eu vivia, num período dominado por outro tipo de republicanos, não é? Menos progressistas talvez, muito mais à direita, e eu vivia num meio de republicanos um bocadinho mais à esquerda, e vivia também num meio religioso em que se fazia uma clara distinção, por exemplo, entre padres progressistas e que não eram, ou seja, padres mais ligados ao antigo regime, outros menos, sempre numa espécie de dialética de poderes, não é? De sucessivos, e, portanto, tudo isto é uma aprendizagem. Aprender a ler as coisas, aprender a ver, perceber quais são os sonhos, e, portanto, eu tive, de facto, um sonho com um gradeamento enorme de uma casa próxima a que eu vivia, em que há, isto pode ser um sonho que tem a ver com conotações eróticas, do ponto de vista psicanalítico ou não, eu seria muito novo para isso, mas entretanto pode ter acontecido, e portanto há uns aviõezinhos que vão, sobem, de facto o objeto em si tem uma dimensão elevada. É uma casa antiga que tem um portão gradeado, onde não se podia entrar nunca, não é? É impossível saltar pelo lado, famílias caíam, podiam-se aleijar. E, portanto, há uns aviões que sobem aquilo, uns penetram, outros sobem e tal, e o sonho é isto. Mas é a convicção da realidade desse sonho é absoluta, de tal maneira que este sonho constitui-me. O que é muito curioso, porque é um sonho, digamos assim, um sonho que reduplica, que é reduplicado e que é inesquecível. O que é estranho, porque eu não me lembro de mais sonhos, a não ser o da aurora boreal. Ficcionei uma aurora boreal, onde é que eu vi com 3 ou 4 ou 5 anos uma aurora boreal, a não ser que de facto tenha acontecido. E é possível, ao longo, em Portugal, acontecer muito episodicamente como houve auroras boreais. E a verdade é que eu, quando vi, aliás, acordei com uma imagem deslumbrante a entrar pelo quarto, não sei como,
Os meus pais dormiam num quarto, eu dormia num quarto à parte, e portanto achei que de facto aquilo era extraordinário. Eu lembro-me de ter levantado e ter chamado a atenção que havia uma chateiros e tal, qualquer coisa assim. O que é que hora, aliás, é possível. Claro, então. Estás a sonhar e tal. Portanto, eu fiquei na dúvida, sonhei ou não sonhei. Para todos os efeitos, são duas vivências importantes. A casa onde eu residia, eu nasci numa casa, a casa ao lado, onde eu estava habitualmente, que era uma casa do meu avô, e que eu não conheci. Era uma casa que tinha albergado 19 para 20 e tal pessoas. Eu não queria interromper já, mas ia pedir só a Matilde agora, para passarmos agora aqui às suas imagens de infância, sim, okay. que são absolutamente admiráveis, ou seja, porque é do álbum de família do Jaime. Estão proibidos de ironizar com o próprio. Não, é Felinha, é Visconde, ao mesmo tempo é de uma beleza, ali é o Jaime de calção e de lacinho, os pais do Jaime, o Jaime com a sua mãe. Esta imagem que é destes meninos todos, eu não sei se o Jaime se lembra de quem são estes meninos todos, além de si, que é maravilhosa, podia ser tirado de um filme do Fellini, e esta aqui do carro, que eu escolhi, que é absolutamente extraordinário. Ou seja, eu pus já para estas imagens, porque o Jaime agora já estava a entrar na descrição. E de facto, ao lado, a igreja fica situada por trás o carro está à frente da igreja, a casa seria deste lado esquerdo, em relação ao carro. O carro era de um primo meu que vivia na Figueira na Foz do Douro, e que era muito engraçado e tal. E esta casa era uma casa que muito mais tarde permitiu-me criar uma exposição um pouco encomendada pelo Museu do Douro e que tinha a ver com reflexões pessoais e ao mesmo tempo com dar a ideia de uma casa que em si era estranha. Devo dizer que a casa fica mesmo, o traseiro da casa fica ao lado, a 10 metros da entrada do Museu do Douro, fica a 20 metros da antiga Companhia Real Vinícola, não é? Da Fundação do Marquês de Pombal, que é um edifício hoje recuperado de outra maneira, que na altura estava encerrado, estava tudo fechado, decrépito, etc. Caíam cobras, não me lembro disso, cobras do telhado, caíam cá em baixo, de vez em quando, lá morriam umas cobras grandinhas, não eram assim tão pequenas, que eu vivia na rua com os miúdos. Estava em casa, estava na rua, estava ali ao lado, e devo dizer que era uma situação da tal casa estranha, porque tinha 2 pisos, 2 telhados, e construída, portanto, numa elevação, mesmo no centro da Régua. Segundo um expert daquela área, aquilo tem uma rocha que não é vulcânica, mas é uma rocha terrivelmente dura, tem um nome específico que eu não sei dizer, mas é mesmo muito resistente, difícil, na parte das brocas todas, quando se quer partir, estamos falando da área da construção que nos explicou isso. E a igreja está situada exatamente sobre isto. A igreja é uma espécie de símbolo do peso da Régua, não é? Depois a Régua era constituída por 2... Ao lado dos aviadores, eu tenho essas imagens para mostrar, para não querer interromper já, eu vou só passar estas segundas. Isto é o lado artístico do Jaime, revelado já em pequenino, que eu acho que é absolutamente brutal. E quero agradecer, a generosidade do Jaime em partilhar estas imagens connosco, que é uma maravilha. Isto é uma heteronomia já aqui pessoana, aqui exibida, que é o Jaime maravilhoso ali com um ganso, aqui bonito. O Jaime, antes de passarmos aqui, lembro-se que tínhamos falado que era das suas primas, que gostavam de fazer fatos. Eu devo dizer que todas as pessoas conhecem, e portanto isto tudo se anda à volta do Adro do Cruzeiro, se chamava o Adro do Cruzeiro. O Adro, para mim, foi a revelação das revelações. Era o local de brincar, era o local onde se podia dar umas sapatadas em alguém, também levar algumas. Íamos conhecendo, íamos formatando uns aos outros, mas como lhe digo, volto a dizer que a casa das palavras, que podemos voltar depois, é outra situação. É mais complexa também, de certa maneira. E põe interrogações. Daí o vinho que está ali. O vinho que está ali. Põe interrogações. Depois é assim, num determinado momento, sei que a minha mãe
fez uma operação complicada, portanto foi para o Porto e esteve 1 mês ou 2 meses internada, e neste estado do cruzeiro havia uma família em que várias raparigas e 2 irmãos, apenas já mais velhos, não é? Bom, e as raparigas tomaram conta de mim. Portanto, ao tomar conta de mim, implica tomar conta a todos os níveis. Dar a comer, dizer não podes fazer isto, podes fazer aquilo, e ao mesmo tempo achavam graça a vestir-me tudo e mais alguma coisa que se pode ver. Eu acho que ainda falta mais alguma coisa. Sim, não, só selecionamos esta questão. Depois há mais coisas, não é? Eu sentia-me um pouco ridículo, mas ao mesmo tempo acho que adorava esta situação. Não, adorava, porque o Jaime está sempre com um ar feliz e muito informativo. Isto aqui é o início já do puzzle, Jaime, não é? Eu penso que isto aqui é o início já do grupo puzzle. A seguir vamos mostrar só as imagens que eu consegui arranjar aqui antigas. Sim. É preto, muito bonitos. Aqui está o Largo dos Aviadores. Quando era miúdo tinha aulas aqui à igreja, que tem um asilo para infância desvalida. Eu vivia ali a 500 metros, não é isso? E portanto tinha aulas com freiras que ensinavam e tal, as primeiras letras, não é? E portanto também tenho boas recordações dessa área. E aqui da ponte e disto tudo, ou seja, lembra-se, tem... Sim, claro. Sim. Desta parte toda. Isto é um Largo dos Aviadores. Aqui ao lado, questão de curiosidade, havia um senhor que vendia carvão, que era o avô do nosso, como é que se chama, do Durão Barroso, por acaso. Vivia aqui ao lado. Tinha aqui uma loja aqui. Isto era um Largo dos Aviadores, porque a Câmara Municipal era ali, e portanto a régua relativamente. E portanto toda a gente se conhecia, não é? E isso era muito interessante. De mais coisas, o que é que não vi? Isto era aquilo. Sim. Rua dos Camilos, exatamente. Não, me lembro que já me falaram de uma rua central, não é? Para onde toda a gente passava. Aqui se encontrava chamado Cimo da Régua. A Casa do Douro fica situada mais ou menos aqui nesta área. A Estação do Carraminhos de Ferro a 200 metros disto. Para lá. E portanto, quando se sai da Estação de Caminhos de Ferros, vai-se à direita e rapidamente se chega ao chamado Cimo da Régua, e ali a meia dúzia de metros há a tal igreja depois disso. E portanto, onde eu residi, não é? No fundo, o adro da igreja. Não é? Daqui passamos um bocadinho à BD, ou seja, da paixão, lembro de já me falar na sua legenda, da banda desenhada, do Cavaleiro Andante, me falar do Rick and Morty, o Príncipe Vaian. Mas é que o Jaime começa a sentir dentro de si alguma vontade de começar a pintar, de expressar plasticamente, ou ainda é só um deslumbramento pela história? Com a história. Há uma coisa muito engraçada, muitos anos depois li uma coisa do Sartre, em que o Sartre dizia assim, hoje reflexão, mais isto, mais aquilo, mas diz, eu faço uma confissão e diz assim, o que eu gostava mais quando era miúdo era a banda desenhada. Exato. E é exatamente isto que eu posso dizer. Não pensava em pintura, não pensava em nada, mas tive um padrinho que por acaso, isto convém dizer que junto a esta igreja, a igreja está voltada, a parte frontal da igreja está voltada para o tal lado do cruzeiro, não é? E tem, a igreja depois fecha, por trás, o tal jardim onde se via aqui, onde viram as outras imagens que passaram, não é? Eu vestido aquilo, passa-se sobretudo no tal jardim, e ali há uma estátua em bronze, à maneira, é realmente uma estátua em bronze, do tio do meu padrinho, que além de ser secretário da Câmara do Peso da Régua e ter escrito a história do Peso da Régua, a única que é devidamente autenticada, que ainda se compra hoje, mesmo na própria Câmara, foi editada pela Câmara Municipal, era pintor. Portanto, o meu padrinho aprendeu a pintar com ele, e aos 9 anos fazia uns quadros magníficos, 9, 10 anos, desenhava magnificamente, pintava a óleo, sob metal, essa coisa toda, tudo ensinado por este padrinho dele, e entretanto ensinou-me alguma coisa.
Portanto, eu comecei por ficar deslumbrado com a facilidade. Era um tipo muito interessante, muito inteligente, muito à vontade, e que eu adorava, que se me serviu de avô, porque eu não tive avós nem do lado materno, nem do lado paterno. O meu pai ficou órfão com os seus 3, 4, 5 anos. A minha avó já tinha falecido, o meu avô faleceu com o tifo, naquela situação da dita pneumónica, por causa na guerra. Tive tios que morreram, mas ao todo eram 18 irmãos ou 19. Eu conheci 6, incluindo o meu pai. Os outros todos não conheci. Alguns nem sei o nome, outros sei. Portanto, era uma família muito grande que vivia numa casa com 2 pisos enorme, que no fundo eram 2 casas juntas, com um armazém de vinhos por baixo. E a tal casa tinha surpresas, porque para mim, que era miúdo, tudo eram recantos estranhos, não é? Esta casa tinha muitos livros, tinha... os republicanos tinham... o pai do meu padrinho tinha sido chefe dos bombeiros, por inerência, por uma questão de republicana, digamos assim, fundaram os bombeiros voluntários. Claro que não pareceu que ele combatesse fogos, mas era e tinham capacetes, aqueles capacetes dourados, magníficos e tal. Aqui falta também uma fotografia em que eu estou vestido de bombeiro convidado. Portanto, é só para dizer isso. Portanto, há mais fotografias. Claro, sim, nós é que temos. Fizeram uma curta. Fizemos uma curta, são 50 anos. E digníssima seleção. Exato, aqui passamos para o Porto, ou seja, não, é só para, quer dizer, isto são imagens bonitas do Porto à noite, mas é quando o Jaime vai para as Belas Artes e tens uma frase muito interessante e que vai para se encontrar, ou seja, porque os seus colegas iam ou querer ser artistas, mas o Jaime vai à procura de se encontrar, isso é muito interessante, ou seja, sim, não olha para as Belas Artes a pensar que eu acho ser que, pintor, de certa maneira, explica-se um bocadinho, isto explica um bocadinho o que está a dizer, vem um bocadinho deste percurso, não é? Que é um percurso em que sente que pode representar diferentes papéis, não é? Quer dizer, isto demonstra, mas pode refletir sobre isto. Mas a reflexão depois é feita de outra maneira. Estamos aqui a medir, de facto, muito rapidamente a transição do peso da régua para o Porto, que para mim foi custosa, não é? Porque perdi os amigos e tive que orientar. Felizmente mantenho amigos dessa fase, somos amigos há 60 anos, ou coisa do género, de escola primária, de liceu, mantemos, alguns vivem em Lisboa, mas não foi fácil a transição. E, portanto, houve ali um período fiz o 5º ano do liceu com 13 anos, 14, 13 para os 14. A expectativa de vida era fazer o 7º ano, 2 anos depois, até aos 15, 16, ter o 7º ano, depois entrar para a faculdade e aos 21, hipoteticamente, ter um curso e depois dedicar-me à chamada vida ativa. Exato, a vida ativa. Ora, se há coisa em que eu não estava realmente minimamente interessado era na vida ativa, portanto, transformei-me num malandro a partir dos 15 anos. Aprender a fumar, aprender a viver às calheiras, a vida de café, beber uns copos e tal, até me ir encontrando progressivamente, não é? Portanto, aprendi, trabalhei no 1º de janeiro, no jornal, na parte da administração, mas na área de coisa, de trabalho normal, aprendi umas coisas, estive uns tempos curtos numa fábrica, Eduardo Ferreira e Irmãos, que eram uns tipos engraçados, e que queriam que, você tem quase o 7º ano completo, vai ficar já como chefe aqui da... Eu quando olhei para, quer dizer, entro para uma empresa, tenho 15 anos, 16 anos, coisa no género, a empresa tinha homens feitos, com filhos e tal, e alguém da empresa diz publicamente que você vai substituí-los e vai dirigir a secção. Eu disse assim, eu não quero conflitos com homens que podem ser os meus pais ou avós, não quero de forma nenhuma os mandar. E, portanto, depois entrei para achei que era responsabilidade excessiva, mas conheci ali alguns sindicalistas de quem fiquei amigo, o que me deu para perceber algumas coisas do mundo do trabalho realmente. E um deles tornou-se muito conhecido como um sindicalista à esquerda, mas muito, muito interessante. Aliás, um rapaz novo, quer dizer, que tinha uma visão do mundo laboral que para mim não tinha de todo, não é? Entretanto, passo a trabalhar com
peço a um primo que era arquiteto para ir aprender alguma coisa na área do desenho técnico. O desenho técnico pareceu-me ser uma chatice doida e, entretanto, um amigo em frente... Tem na loja de ferragens. Tinha uma loja de ferragens em frente e eu precisava de convencer os meus pais que, entretanto, queria entrar realmente para a Escola de Belas Artes. Portanto, tinha chegado a essa decisão. Disse, sim, é o que me convém. Acho que condiz comigo, vou-me sentir à vontade, tenho situações a resolver, vou resolvê-las, mas é através da arte e não através de outra coisa qualquer, que não tinha a mínima hipótese de ser aquilo que o meu pai gostava. Aquela que os pais gostam sempre que o filho seja ou engenheiro, ou médico, ou outra coisa qualquer. Não passava pela cabeça. Não tinha mesmo qualquer apetência para essas situações. E até porque eu tinha uma experiência de liberdade que não era coadunável com esta situação. Isto graças também ao meu tio-avô, que não era de facto o padrinho, que era uma pessoa muitíssimo à vontade, inteligente e com uma visão do mundo realmente muito abrangente e do habitual. Era uma pessoa muito curiosa. E entretanto, entro para a coisa do arquiteto Sena Esteves, que era o meu primo por afinidade, aprendo algumas coisas, pinto em frente e ele convence os meus pais. É uma questão de estratégia. Sim, sempre uma estratégia. Completamente estratégia. Portanto, é uma estratégia, não é? Tem que ser. Portanto, convencer alguém de que de facto o rapaz merece e tal, e o rapaz. E também tive um primo de Opus Dei que achou que tinha talento e que percebia as coisas. Fiz um mau retrato da irmã, mas ele achou que viu lá coisas que não estavam lá. E eu achei que ele tinha razão, as coisas que não estavam lá de facto. E resultou muito bem. Portanto, foi a minha entrada para a Escola de Belas Artes do Porto, que era, na altura, radicalmente distinta do resto da cidade. Eu já tinha alguma experiência, apesar de tudo, de contactos, etc. Era a altura em que o República existia e o DN tinham também uma ligação aos jovens escritores, a jovens pintores. Tudo aquilo notava-se que estava numa grande efervescência política, mas o Porto era claramente uma cidade classista, não é? Tínhamos os ingleses de um lado que não tinham nada a ver com nada, uma população pobre, iletrada, mas com graça. O escritor Mário Cláudio inventou uma personagem do Porto chamada a Dona Azuzinda. E o Mário Cláudio, no Facebook, escreve sobre a Dona Azuzinda, que era obviamente uma ficção, mas escreve na perfeição, quer dizer, o Porto é aquilo, a classe popular é aquilo. E as pessoas viviam mal, trabalhavam muito, os empregos eram todos, incluindo os do Estado, fracos. Meu pai trabalhou, tinha sido chefe dos Correios no Porto, na Régua. Depois transitou para outro escalão, foi para o Porto e só começou a ganhar decentemente, na altura em que o Marcelo Caetano transformou os Correios numa empresa pública, o que permitiu aumentar imediatamente os ordenados, porque os ordenados de funcionários públicos eram fracos, não tenho dúvidas sobre isso, acho que ninguém tem, nem o Marcelo teria. Bom, e entretanto, vem a acontecer o 25 de Abril, tudo isto muda. E fazem um grupo, não querendo botar, só para passar aqui, que é extraordinário. É extraordinário, ou seja, só para dizer. Planos com este ar de malandros. O Jaime tinha 28 anos, a nossa querida Matilde tem 29, e fazem este grupo, e eu vi o manifesto do grupo, que é muito interessante, ou seja, muito democrático no sentido que não é um grupo, mas que cada um tem a sua individualidade presente, ou seja, não asfixia a individualidade do mundo, e de repente eu escolhi estas imagens, são absolutamente fantásticas, vemos aqui Graça Moraes, e que o Jaime, que parece um cantor rock daquela banda, que era Water Revival, aqui começar e banda, e depois ali numa apresentação, puzzle, cada um com a sua letra. O jovem aqui vestido assim desta maneira vivia em Guimarães, e entretanto em Guimarães andava vestido com camisolas de barba, de mover, de inverno mais ou menos desta maneira, mesmo nas aulas, ninguém me chateava muito, ou nem se atreviam a isso, acho. E entretanto de verão andava de socos de campo, de campo,
meias não sei o quê, há pescador e tal, coisas assim já. E que tempos é que foram estes do puzzle, Jaime, da importância com manifestação artística, de liberdade, de individualidade? A Escola de Belas Artes era, em muitos aspectos, muito interessante, mas não deixava de ser um flop em termos na relação ensino-aprendizagem. Com exceção de alguns professores, o Ângelo Sousa, o Abel Mendes e alguns outros. E o Abel Mendes era um homem que tinha estado nos Estados Unidos e, portanto, vinha com a conversa da galáxia Gutenberg e mais não sei o quê, portanto, colocava as questões artísticas de um outro ponto de vista. Depois tinha professores que, do ponto de vista da leitura, nem por isso, não é? O Rezende era um pintor excepcional, por exemplo, e um homem magnífico, uma pessoa, e que nem era mau professor, mas, por exemplo, eu lembro-me que as questões que eu lhe colocava quando estava a pintar, o que eram absolutamente normais, acho eu, para mim, que tentava refletir sobre o que fazia, colocava questões. E o Rezende dizia variavelmente, eu não percebi nada daquilo que você disse, mas este bocadinho de pintura é fantástico. E, portanto, não, a resposta não sempre assim. Depois, quero dizer, a Escola de Belas Artes era uma coisa, em termos informativos, absolutamente extraordinária. A Escola de Belas Artes, a biblioteca teria esta dimensão e devia talvez ter o máximo 100 livros, 150. Portanto, eu lembro-me, por exemplo, de, como não tinha dinheiro, como não havia fotocópias, havia coisas assistência, não havia telemóveis, o que é que eu fazia? E tenho ainda em casa, é prova provada, posso mostrar, para não pensarem que estou a brincar. Eu pensava, pegava aquele, por exemplo, o Kandinsky, lá tinha um exemplar, linha, ponto e plano e tal. E este vosso amigo passou o livrinho todo à mão, fazendo os desenhos e tal. Portanto, ainda guardei isso. Porque era assim que eu estudava, em casa podia ler assim, está a ver? Portanto, as coisas eram assim. O Ângelo, felizmente, fez o favor de me emprestar alguns livros. O Ângelo era um tipo muito interessante, muito mais esclarecido a vários níveis que a maior parte dos professores que eu tinha. E encontrei, apesar de tudo, tipos com outra formação, como o Tito Roboredo, que era um homem de finíssima sensibilidade e tal, mas um homem difícil. Nunca vi ninguém na vida tão parecido com aquelas imagens e com a realidade das estátuas do Rodin, do Bourgeois de Calais, em que há alguém com uma corda pendurada. Eu acho que ele andou a vida toda com uma corda pendurada ao pescoço. Filho de boas famílias, gente com muito dinheiro, produtores de vinho, ali para o norte, essa coisa toda. Saiu dos parâmetros habituais da família, era um homem de finíssima sensibilidade, que podia entrar, por exemplo, completamente bêbado numa sala de aula, chegar, deitar a cabeça em cima da mesa, da secretária, e ficar ali, por exemplo, 10, 15 minutos assim, até recuperar. Não se ouvia uma mosca na sala de aula. E foi das pessoas com quem eu mais aprendi na vida. Aprendi muito com Ângelo Sousa, aprendi com o Rezende, aprendi a ver tudo. Jorge Pinheiro, que foi meu professor também, que era um excelente professor. Jorge Pinheiro era um excelente professor, como eu ia dizer. Somos amigos ainda hoje. Tive o Armando Alves, também, chamado Grupo dos Quatro Vinhos no Porto, que eram tipos interessantes, o José Rodrigues e tal. E outros. Portanto, aprendi muito. E aprendi muito com os meus colegas, de facto, que vinham da António Rui, da Soares Reis. Os colegas que vinham de Soares Reis, ora, era quase extraordinário, parece que ainda acontece isso, exigirem a pessoas que têm uma formação específica o fazerem um exame de entrada numa escola de belas artes, quando eles sabiam tudo. Teriam outros problemas, mas sabiam muita coisa. E, portanto, eu aprendi imenso com os meus colegas. Aprendi também muito com os funcionários, porque havia professores que iam no primeiro dia de aulas e só apareciam no último, o que é um bocadinho complicado, que é estranho, não é? E depois o resto ficava com os funcionários. Portanto, aprendia-se com os funcionários, ser Gonçalves, ser isto, ser aquilo e tal. O que é muito fácil despachar a coisa para o funcionário. E, entretanto, os meus colegas, alguns dos quais depois foram professores da própria Escola de Belas Artes, alguns deles eram muitíssimo talentosos. E, portanto, eu devo imenso, mas imenso mesmo, aos funcionários, a um ou outro professor e aos meus colegas da Escola de Soares do Reis, que vinham preparadíssimos.
havia ali naturalmente um conflito entre alguns professores da Escola de Belas Artes e os professores da Soares de Reis, que tentavam demonstrar que teriam sido preteridos injustamente em relação aos professores de carreira na Escola de Belas Artes. Portanto, este mundo era assim. Neste mundo, o Ângelo começou a incentivar algumas exposições de alunos, por exemplo, no Hospital Miguel Lobato. A história a Cooperativa Árvore é criada mais ou menos por esta altura, de facto pelos 4 Vintes e mais uma outra pessoa. Eu colaborei desde miúdo, enfim, mais ou menos, 17 anos, 18 anos. Eu e o Vial Moutinho, o escritor, trabalhávamos algumas coisas com a Cooperativa Árvore. E entretanto, a propósito de... Não estamos a falar aqui do grupo E entretanto, começa a haver algumas... Temos a ver com aquelas movimentações que já falámos de performativas. Eu tive a sorte de encontrar na Escola de Belas Artes pessoas notáveis. O João Dicho, uma delas, a outra, o Nuno Barreto, irmão do António Barreto, que depois foi para... que era um tipo civilizadíssimo. Portanto, eu conhecia o Nuno de nome, porque as tias dele, as titis Barreto, tinham uma casa, eram conhecidas assim, as titis Barreto tinham uma casa, um palacete que depois foi vendido para a Câmara da Régua, do Peso da Régua, para a Biblioteca Municipal, que foi uma excelente aquisição, de resto. E isto deu-me imenso jeito, porque mais tarde como tive ali o Pedro Rocha, que ali é o Canto, o Dario Alves, mas não conheci, o Carlos Carreira, por exemplo, que entrou no mesmo ano em que eu tinha os Açores, e eu digo, bem, isto é assim, Açoriano, de Vila Real, do Peso da Régua, de Trancoso, dali perto de Abreiro, de Moncorvo, de Coimbra, e um único do Porto, o Pedro Rocha. Sim, mas o que é muito interessante no próprio vosso manifesto, e que eu estive a ler, é a ideia de tirarem a obra de arte do museu e da galeria e partilharem com todas as pessoas, ou seja, isso é muito interessante, ou seja, e tem a ver também com aquele movimento que lembra-se que nós estávamos a falar, João, de performativo, falámos daqueles ingleses, que é o lado humano da própria arte. Deixa-me só dizer uma coisa. Em 74 o Dicho era um indivíduo com muitas capacidades, já reveladas na Escola de Belas Artes. A Escola de Belas Artes tinha um diretor, estamos a falar no período ainda do antigo regime, em que ser diretor implicava determinadas situações de responsabilidade pública. Éramos regularmente visitados no anfiteatro, aparecia o antigo, o almirante, o Presidente da República, o Américo Tomás, obrigado. O Américo Tomás, apareceu depois o Dr. Hernando Saraiva, que achava que tinha aquela tendência exuberante, não sei o quê. E o arquiteto Carlos Chamber Ramos era um tipo finíssimo, lembrava muito discreto, sempre sonhava Ardine, lembrava o Coque e o Cia. E tínhamos ali também o Fernando Távora, etc. E eu conhecia os arquitetos, os outros conhecidos, como o arquiteto Cisa Vieira, no café ao lado, porque a Escola de Belas Artes tinha uma sala de aula que era o café ali ao lado. E, portanto, eu estava muitas vezes no café, podia estar na escola, estava ali permanentemente. E, portanto, contactos, etc. Bom, o Dicho, lembro-me que era um homem que pintava magnificamente, sempre com excelentes notas, mas quando chegou a apresentar a sua tese de coisas, resolveu apresentar um caixote. Não apresentou pintura, apresentou um caixote. Um caixote, daqueles caixotes de luz. E, bom, isto criou uma celeuma no interior da Escola de Belas Artes. Sim. E pressupunha que o rapaz tinha ideias diferentes. Devo dizer que ele não chumbou, nem foi prejudicado, porque o arquiteto, o Carlos Chamber Ramos, decidiu que não podia ser. Um aluno brilhante, que apresenta um caixote, tem a sua motivação para apresentar um caixote. E, portanto, o rapaz saiu com uma nota excelente, porque senão tinha chumbado. Portanto, está a ver a diferença entre as propostas que podem existir. O Dicho fez parte de uma... entretanto, acontece que há uma reunião
uma ligação, que não sei como surgiu exatamente, mas admito como proposta do Egídio Álvaro, um crítico de arte portuguesa a residir em Paris, que terá feito uma proposta ao Jaime Isidoro, galerista da coisa. Convém dizer que o Porto tinha uma galeria e meia, uma do Jaime Isidoro e a outra meia do Jaime Isidoro também, porque dava aula. Exato, não tinha mais nada. Exato. O Jaime não era assim um galerista excepcional, mas era um homem com boa vontade e generoso. Tinha comprado um terreno perto, onde meteu uma carruagem de caminho de ferro, onde dormiam ali os artistas e tal. Um espaço de trabalho onde aparecia, por exemplo, o Arthur Boal, que eram amigos, onde eu vi alguns trabalhos magníficos do Boal, que não sei o que é feito disso, mas que eu acho que eram excepcionais. E de facto, eu não gosto do resto da pintura do Boal, mas daquilo que eu gosto, achei que eram extraordinários, eram mesmo muito bons. Uma pequena nota para dizer que o Arthur Boal, na altura em que, para além de outros méritos, na altura em que em 1960 e qualquer coisa, em que o Rauschenberg tem que os americanos entram em força na Europa, subjugados pelo Rauschenberg, que é um tipo extraordinário, não é? E que rebenta com aquelas escalas habituais da pintura europeia, completamente em termos de ideias e tudo. Tem o primeiro prémio da Bienal de Veneza, mas o Boal corre sozinho, à portuguesa, aquela coisa toda, tem o 5º ou 6º prémio da Bienal. Para um tipo que não era conhecido em lado nenhum na Europa, no ano do Rauschenberg tinha que ter alguma coisa a ver com o Rauschenberg. Depois meteu-se a pintar os Cristos e os dreads, mas isso é outra coisa. Que é a conversa pior. Mas aqueles trabalhos que ele fazia eram extraordinários, muitíssimo bons. Estava à vontade e tinha talento. Convém dizer, já agora uma nota, que eu não sei se a Margarida está presente, mas a Margarida, quando escreveu... A Margarida, obrigado Margarida, não me deixas mentir sobre estas coisas. A Margarida, quando fez o favor de escrever um trabalho sobre Montijo, em que o livro que está dividido entre o passado e o presente tinha a ver com o pintor Jaime Silva em grande medida, é verdade, Margarida, é verdade, mas o passado tinha a ver com algumas coisas muito interessantes na situação do Montijo, peças fantásticas, e inclusive peças do Boal, que entretanto fazia parte daquelas juntas de colonização interna, não é? Creio eu que era isso, que depois foram reproduzidas no Limpopo, em África, aquelas cenas, e entretanto o Boal pôs-se a conjugar aqueles ferros de campo, aquelas coisas das semeadoras, disto, daquilo, começou a fazer escultura com aquilo. Como diz e bem, antecipou de longe as situações dos cortileiros presentes e mais alguns. De facto, aquilo era absolutamente inovador no contexto, que eu conheço da altura, era o cortileiro, aquelas coisas, a Pedrinha, não sei o quê, o Álvaro Duarte, o António Duarte, e o Boal era outra coisa, quer em pintura, quer em escultura. Depois, Portugal é o que é, vale o que vale, e os artistas muitas vezes acabam por ser cilindrados. Não querendo interromper, já antes de passarmos ao período de Paris da Fundação Carlos Gulbenkian, queríamos deixar convidar... Sim, não, há uma história notável que já falámos, que é deliciosa, que tem a ver, quer dizer, que nós temos que pensar que estamos em 76 e o que se passa em termos de artes performativas, que era vários artistas que andavam e que é uma coisa absolutamente notável. Mas deixe-me só concluir que, de facto, esta área da performance começa na Casa da Carruagem, do Jaime Isidoro, numa situação chamada Perspectivas 74, em que o disco integrou e mais alguns artistas, como é que chama? O Espiga Pinto e tal, não sei o quê, e de facto o Egídio Álvaro, que organizou aquela coisa, mais alguns artistas, não muitos. É isto que depois vai permitir, mais tarde, que a determinado momento, eu conheço o Egídio tem uma publicaçãozinha em que diz que o grupo Puzzle, eu não sei se é verdade, mas a publicação existe, a dizer que aconteceu no Café de Flor em 1975 em Paris. Não tenho a certeza se foi assim ou não, mas a verdade é que ele tem, essa publicação existe. Há um amigo dele que editou aquilo e está lá preto no branco, eu não me lembro, mas fui algumas vezes ao Café de Flor, ele também estava lá, mas admito que sim, que tenha sido essa conversa. Mas o grupo surge de facto de encontros. Surge de encontros diversos e de manipulação de dados.
é assim, como é que se pode criar um movimento em Portugal que seja diferente, que seja algo diferente das situações. Bom, eu estava predisposto, o Dicho estava, o Dicho tinha dado aulas no Círculo de Artes Plásticas em Coimbra, onde com o Alberto Carneiro, até com o próprio Ângelo Sousa, que não se gostavam mutuamente, mas apesar de tudo, o Círculo de Artes Plásticas desenvolveu durante anos um trabalho muito interessante no campo artístico e de mudança de atitudes. O Dicho, só em relação ainda, só para dizer mais uma situação curiosa do Dicho, a determinado momento, na Galeria do Jair Isidoro, o Dicho pede aos alguns colecionadores para fazerem favor de emprestar umas obras que ele queria dar um retoque. Então, bom, e de facto expõe na galeria uns 10 ou 15 trabalhos de colecionadores que confiaram naturalmente, quer no Dicho, quer no Jair Isidoro. E o Dicho não teve com meias medidas, leva um spray e faz um X a spray em todos os quadros, não é? E, portanto, corta ali uma situação, cria ali uma situação de radicalização em relação à pintura. Bom, homem predisposto a tudo, avançamos para a criação do grupo, como lhes disse, toda a gente originária, com exceção do Pedro Rocha, mas da Escola de Belas Artes, o Dicho, o Carlos Carreiro, eu, a Graça, o Dario e o Pedro Rocha. O Albuquerque não tinha formação de escola, o Armando Azevedo também, o que não o impede mais tarde, com o Dicho, de fundar a Escola Arca em Coimbra. E, portanto, isto quer dizer que estas situações são todas situações cruzadas e toda a gente com vontade de fazer coisas diferentes. Na exposição lá de baixo, da galeria, do salão, estão 2 obras do Grupo Puzzle e uma obra minha, quem entra do lado esquerdo, e que é apenas uma memória de Paris dos 25, muito solta, com os agravos, com as coisas e tal. E o Grupo Puzzle é um grupo performativo. A pintura é feita de uma maneira muito curiosa, que é, por exemplo, imaginem um postal do Porto, a Ponte de Dom Luís, recorta-se em forma de puzzle, mete-se aquilo num saquinho, cada um tira um bocadinho, vai pintar mais ou menos num formato já pré-determinado, e passado 15 dias ou coisa do género, reúnem-se nos todos e juntam os bocadinhos no chão. Não se sabe o resultado, pode dar muito bem, pode dar muito mal. Uns resultaram bem, outros resultaram mal. Mas cada um pintou o seu bocadinho, portanto mantém a sua individualidade. E, na realidade, juntos é que resulta a obra. Bom, eu posso dizer que a bandeira do puzzle, a bandeira portuguesa, que tem assim no canto esquerdo tem uma coisa assim, sobre o comprido, que pode ter outras conotações. Aquela cantinho, então. O Dr. Mário Soares levou aquilo para o Brasil quando foi a primeira visita, doutor. Eu gabo-lhe a coragem, porque eu não sei se teria tido coragem para isso, mas é verdade que ele levou. Porque, de facto, há leituras que não são leituras muito... Eu pintei uns quadros assim, numas posições, do lado esquerdo de cima, a Graça pintou o lado de coisa, depois há ali ainda como é que se diz, ao centro, aquela situação que representa a República, não é? Fora estas conotações agora complicadas dos designs pós-modernos, como anda aí a discussão. Aquilo dá, evidentemente, é um emblema de Portugal para todos os efeitos, imediatamente reconhecível, mas também representa a vontade, de facto, de mudança a todos os níveis. Bom, as mudanças vão acontecendo, há progressos, há retrocessos, há compatibilidades e incompatibilidades, é a vidinha. Não há nada a fazer. Vicky já, entretanto, ganha uma bolsa da Gulbenkian e vai para Paris. Eu escolhi estas 2 imagens porque toda hora um pouquinho isto, a história dos boutiques em Paris, que é uma coisa famosa, e o Louvre, porque o Jean fala muito do Louvre e do que é que lhe Paris. Eu tenho em enorme consideração a pintura do passado com a qual acho que se aprende a pintura, não tenho dúvidas nenhumas, vendo o que os outros pintam, o que os outros fazem, e inegavelmente a tradição europeia, que é fortíssima, não é? 40% da arte europeia está em Itália. Visitar a Itália, visitar os inúmeros monumentos franceses, o Louvre tem coisas fantásticas. Eu fui durante muitos anos um visitante assíduo aqui do Museu da Arte Antiga, e vou ver outras coisas, não é? Mas é assim,
eu acho que se aprende pintura é a ver pintura e a ver com atenção. Como é que é feito, tecnicamente, estar com muita atenção ao que lá está, como é que se reproduz certas situações e tal. Portanto, eu aprendi o básico destas coisas na Escola de Belas Artes, com o Tito Roboredo, por exemplo, na área do desenho. A pintura fui aprendendo com erros sucessivos meus e a olhar para aquilo que os outros faziam. O Porto tinha pouquíssimas exposições, quer dizer, tinha o Museu Soares de Reis com o Pousão e aquelas coisas todas, em que há trabalhos extraordinários, não é? O Pousão, sim, que é um pintor excepcional. Depois, algumas das mulheres, estava a ver se me lembrava dos retratos, pronto, mas desculpem agora de estar a falhar. Aurélia Sousa, por exemplo, o Carlos Carneiro, por exemplo, outro, não é tudo gente com um grande gabarito, e portanto aprende-se muito. O Abel Salazar, por exemplo, que tinha, eu estudei muito num café, o Rialto, que embaixo tinha 2 pisos, para além de ter um salão de bilhares fantástico, também tinha embaixo o Abel Salazar, umas coisas enormes, pintura fantásticas, não é? Hoje parece que estão tapadas e protegidas, porque tem uma loja do Continente ou qualquer coisa assim, que é uma coisa extraordinária, e está guardada, não percebo o que é que andam a fazer. E onde estar aberto ao público, quer dizer, ter ali um processo qualquer de mostrar que está em plena rua de Santa Catarina. Mostram o café, o Majestic, mas são incapazes de mostrar as obras do Abel Salazar que estão lá embaixo não faz sentido. É estranho, não é? Mas é assim. E o Abel Salazar era um homem muito mais que talentoso, dotadíssimo, não é? Portanto, um grande pintor, um cientista e um pintor de grande gabarito. Portanto, eu acho que se aprende toda a gente. E depois vamos tomando o pulso a estas situações, o que é que nos interessa, como é que podemos ser um bom artista, no fundo. Ou seja, o que é que a arte significa para mim, exatamente. Que tipo de arte é que eu estou interessado em fazer, a que nível é que me quero colocar e o que é que posso fazer nesse sentido. Portanto, mais uma vez, estratégias. E depois eu escolhi aqui, que nós estávamos a falar já, para nós escolhermos pintores nacionais, e que eu achei muito interessante, que era o Picasso e o Braque, que já falam muito, o Madruel e o de Kooning. Ou seja, que é o expressionismo abstrato e o cubismo é muito interessante, ou seja, esta escolha, portanto eu escolhi este aqui do Braque, que é este aqui com o crânio, que é muito a ver com o genial, Mademoiselle d'Avignon, esta aqui, a mulher andando de bicicleta e o autorretrato do Madruel. Este é o autorretrato que eu tenho, porque estes artistas, ou seja, o Braque, o Picasso, o de Kooning. É assim, o de Kooning é um pintor absolutamente excepcional. Não é? É um homem que vem de Caiar Paredes, não é? E que quando vai para os Estados Unidos reformula-se completamente e tem uma vontade extraordinária. Eu acho fantástico. É um pintor que, de facto, resume em grande medida, mas depois há outros artistas, obviamente, que são importantes, não apenas o de Kooning, mas há não, até mesmo o Braque o pai tinha uma empresa decorativa de pintura. O Braque aprendeu a simular os mármores que se simulavam aqui nas casas de Lisboa, aprendeu a simular mármores e deve ter servido para alguma coisa em termos de pintura, presumo. O Picasso é outra conversa, não é? O Picasso é outra história. E entretanto, o que é que eu posso dizer é que são pintores de quem eu gosto muito. O de Kooning, para mim, é uma revelação, acho que é das pessoas que eu mais gosto. E entretanto, o Madruel, num certo conceito é o que faz a ligação com um certo pensamento francês, que eu julgo que, por gosto pessoal, e até por algumas coisas que se descobrem na pintura, eu penso que o Álvaro Lapa era um atento leitor do Madruel, que também escrevia. Portanto, o Madruel era um homem que tinha uma visão própria do que seria action painting e com muita atenção ao lado da filosofia francesa, coisa que eu acho que o Álvaro Lapa, que eu conheci e que estava aqui muito na sociedade há uns anos, era amigo do Limário, do Eurico, de várias outras pessoas, do Fernando Azevedo, etc. Era um homem que
refletia muito, portanto, muito bem, e escrevia bem, no campo da escrita, e tudo aquilo que ele fez é uma reflexão, quanto a mim, que cruza a imagem com um pensamento explícito, etc. Aliás, ele tinha um alter ego, um poeta, não sei quantos, portanto, também escrevia assim. E daqui vamos passar para os seus livros, ou seja, o Jaime é um grande leitor, grande colecionador de livros, quer dizer, dentre várias coisas que me deu escrever. São alguns. Não, e pus aqui a Maria Gabriela Lançol, porque nós estamos a falar deste livro, mas também porque o título fantástico é o começo de um livro é precioso. É. E os livros são muito importantes para o seu trabalho, a sua leitura, já notar. Este aqui, será que a minha mente está dentro da minha cabeça? É uma excelente pergunta. Não é o de Kooning. O Jaime tem uma coleção infinita de livros, não é? E constantemente vai dando, depois de os ler e depois de os absorver, este já não dá. Este já não nos dá. Já não deu. Se um dia fizer um pequeno museu pessoal ou qualquer coisa assim, entrarão, farei doação desses livros. E depois temos aqui também uma escolha que eu fiz de capas de alguns catálogos, mas eu te pedir agora para passados, que é este, que é uma exposição do Jaime no Centro de Portugal, no Centro de Portugal, este, exato, quando foi bolseiro, este que voltamos à frase que o Jaime nos deu para o postal, a pintura com uma interrogação e a imagem é uma interrogação, toda a imagem é uma interrogação que utilizámos no postal, e este fantástico aqui do grupo Puzzle, sim, que tem a pintura coletiva, tem ali um X, e a pintura individual, não é? Sim, a pintura individual. Era aqui que eu lhe ia perguntar, qual é a influência da literatura no seu trabalho? Ou seja, o Jaime, eu sei que está constantemente a ler, quando está a produzir, ao mesmo tempo está a ler, de que maneira é que a literatura entra no seu trabalho? Ou seja, tenta eu sou que ele utiliza... Eu sou um leitor interessado, mas sobretudo um leitor interesseiro na realidade. Ou seja, estou a pensar sobre determinadas coisas e tento justificá-las, não é? Portanto, tudo o que eu leio é assim. Eu acho que a tábua de salvação da minha vida foi, de facto, o caminho artístico. Porque se imagino que eu era marceneiro ou padeiro, outra coisa qualquer, tenho dúvidas que, de facto, me interessasse tanto a literatura. Ora, quando eu quero refletir sobre aquilo que eu próprio sou e o que estou a fazer e como devo fazer, não só tecnicamente, não situo nunca a arte do ponto de vista técnico, o que não quer dizer que não tenha que recorrer a meios técnicos de produção, mas não é aí que eu situo nem de longe nem de perto. Acho que isto tem a ver com o lado da reflexão, tem o lado a ver com o lado da interrogação, com o que se pretende transmitir. E com uma procura incessante. Aquilo que eu procuro, é evidente que é incessante. Por exemplo, uma professora da área da filosofia que eu gosto e que é um bocadinho discordante em relação a outras coisas é Sofia Miguens. É professora aí numa faculdade. Eu gosto imenso do que ela escreve. Faz umas compilações, tem uns livros muito interessantes, eu compro tudo da Sofia Miguens. Mas também compro alguma coisa da Olga Pombo, por exemplo, ou da Filomena Mulder, ou, por exemplo, um dos meus preferidos, o Steiner, outros, o Eduardo Lourenço. Quer dizer, ando sempre a ler e a rever coisas, não é? Porque eles colocam sempre questões muito interessantes e muito aprofundadas. Quer dizer, eu se não ler estes fulanos, aprendo com quem? Percebe? Quer dizer, tenho que aprender com quem sabe e com capacidade de reflexão e que é capaz de traduzir essa reflexão. É simples, quer dizer, onde é que eu vou buscar a informação? Bem, ao lado teórico, não é? A poesia é outra conversa, mas a poesia também precisa ser entendida e digerida, não é? De certa maneira. Portanto, tenho um número de poetas que leio e que é bastante vasto, não é? Já 20, 30, desde o Alberto Alder, aqui a jovem que está aqui, a Fiamma Pais Brandão, Pedro Taman, não, mas é que nós estamos aqui a falar, nós estamos aqui a falar da literatura e antes de entrar na poesia e na filosofia, exatamente, mas eu que é que eu chegar ao caderno de sombras? Os cadernos de sombras são, é que está, é que eu queria fazer um bocadinho esta passagem, já para entrarmos agora na obra do Jaime, não é? E como estamos a celebrar 50 anos da sua obra, que é exatamente isto, os cadernos de sombra. E voltamos atrás à infância, aos seus sonhos,
E eu retenho aqui uma frase muito interessante, que não me está a falar. Os cadernos são a exposição de uma geografia da alma encenada geometricamente. O que lembra muito o nosso Spinoza, que é um bocadinho... Não, e eu não consegui ter aqui uma imagem que é fantástica, que eu não consegui, em que o Jaime divide, ou seja, dentro de um caderno de sombras, aquela imagem, mas procurámos, que é a zona dos sonhos, a zona da organização, a zona da luz. O quarto das lágrimas, há uma cartografia das emoções e das razões. E lembra-me um bocado do Becker. O Becker tinha isso, que era a ideia de construir casas dentro de casas. Lembra quartos, a casa cheia de quartos onde eu vivi. Portanto, é assim. Era para lá chegar. E e para as pessoas também perceberem há quanto tempo é que o Jaime produz o caderno de sombras. Ou seja, porque o Jaime disse-me que tem um caderninho ao seu lado, não é? E está sempre ali. Deixe-me dizer assim de outra maneira. Não sou um artista ou um pintor, digamos assim. Vou-me assumir como pintor, que é assim, Jaime Silva, no meu e-mail, jaimessilva.pintor. É um bocadinho uma provocação num tempo em que aparece que a pintura não tem validade, não tem validade, quer dizer, mas para mim tanto me faz que digam como não é? O que me interessa é o que me interessa. Entretanto, o que eu quero dizer aqui é assim, o Picasso tinha uma frase fantástica, tinha algumas frases fantásticas, outras não é? Que eram um bocado tontas, mas tinha uma que era assim, jamais serei o copista de mim próprio. E isso é extraordinário, porque era um homem com imensas capacidades, que fazia bonequinhos, fazia não sei o quê, estava permanentemente a produzir, fazia umas coisas porreiras, outras que não tinham sentido nenhum, mas a verdade é que produzia. E tinha uma enorme capacidade de observação. E quando, a determinado momento, nos 50 anos do Picasso, surge da mão de um crítico inglês um livro que diz os Picassos do Picasso, há uma afirmação impressionante daquilo que são os Picassos do Picasso. Ou seja, o que não é cópia, o que não é à maneira de, o que não é o Lautrec, o que não é sequer uma aproximação ao Matisse ou isto, aquilo, são os Picassos do Picasso. E eu acho que há um grupo de artistas geniais. O Picasso, o Dalí, o Buñuel no cinema e mais alguns, mas não muitos. O Fellini no cinema. Porque tudo isto está interligado. Depois temos a música, que é outra conversa que é muito extraordinária. É outra conversa que é muito extraordinária. A música dá a entender que o mundo é música e não outra coisa. Mas isso é outra conversa. Isso é o que eu acho. A minha mulher dirá que não. Tem uma formação musical muito acentuada. Está aqui de frente, então posso dizer isso. Então, mas a verdade é que tem uma superlativa que eu não tenho, mas é o que eu ouço. Não é? E, portanto, a ligação com a palavra também surge muito quando estou a pintar e se desencadeia movimentos que eu não controlo de forma nenhuma e que exige que eu me exprima por palavras, por exemplo. Mas como não tenho capacidade musical, quando muito a subir e não muito bem, portanto não vou... Sim, mas o caderno de sombras, Jaime... O caderno de sombras é uma constante. Não é uma constante da produção, é uma situação temporal, ainda que... Deixa-me lá ver se eu posso dizer isto. Eu vou-me compartimentando. Tenho o quarto das lágrimas, tenho o quarto disto, tenho o quarto daquilo. É uma metáfora de mim próprio. Como os cadernos são uma metáfora pessoal. São um encontro com os sonhos, etc, etc. Há um exemplo do Fellini. O Fellini tem um lado onírico forte, não é? E há muitos artistas muitos cineastas com um lado onírico muito forte. Em pintura também, quase todos. Mas cada um orienta este seu processo de descida ou de interiorização. E, portanto, o que eu tenho que fazer é vou-me desdobrando em situações que eu presumo que me fazem aproximar de um determinado momento criativo, que pode ser profícuo, percebe? Ou seja, eu tenho ideias que não vou pôr em prática. Penso um bocadinho, não sou tão... Todas estas situações, por exemplo, os cadernos de sombras, surgiram porque eu acho, fui pensando sobre determinadas situações em termos artísticos e tem a ver com as leituras.
têm a ver com aquilo que existe escrito por teóricos fulanos da psicanálise, têm a ver com os fulanos que têm a ver, por exemplo, Michael Baxandall, que tem a ver com o jogo de luzes, as sombras, não sei o quê, tem a ver com o que diz o Vítor Serrão, o professor, tem a ver com o que está escrito na história da arte, tem a ver com o desenho clássico, e tem a ver com uma coisa, por exemplo, tem a ver com o Bataille, tem a ver com os fulanos que pensam sobre o caráter da mitologia e a fundamentação mitológica, vai buscar depois ao Heidegger, e portanto tem ali todo um conjunto de situações que merecem reflexão e que eventualmente são um caminho criativo. Ou seja, eu não quero encerrar a mim próprio, que acho que é a morte do artista. O artista não existe, o artista tem que comer muito ao artista, percebe? Para poder existir como artista, senão não chega a lado nenhum. Percebe? Isto da pessoa se fazer, eu não sei o que é, a conversa é treta, claro. O eu não existe. O que existe é uma multiplicidade de Deus que o próprio reformula a seu grado. E depende muito do que é. Depende daquilo que presta atenção, do que está fora de si. Nunca do que está dentro de si. O que está dentro de si é o ovo, são os dois sonhos e pouco mais. O resto vem de fora, é canalizado, é tratado, é reorientado, é revisto, é lido, é pensado, é meditado e é executado. Estratégias. Estratégias, já está. Daqui passamos ao caderno de sombras para os nus, eu escolhi estes... Outra estratégia. Pois, exatamente, é isto. Também esta é uma estratégia de desmontagem, ou uma tentativa de desmontagem de um processo clássico de representação. A representação clássica é securizante, ou seja, eu estou à distância para representar. É como se aprende a desenhar normalmente. Eu também aprendi assim e não desenho mal, pelos vistos. Só que isto é desenhado, em geral, de uma maneira não securizante. Ou seja, há uma gravura com Durra que mostra-o a trabalhar com um modelo situado lá à frente, ele está sentado numa cadeira e tem ali um ecrã, uma espécie de ecrã, onde há umas linhas e tal, não sei o quê, portanto, que referenciam o modelo e a possibilidade do modelo ser transcrito milimetricamente. Neste jogo de observação, de medição de alturas, a ideia normalmente é, segura num lápis, ponha na vertical, faça assim, meça, compare distâncias, compare alturas e tal. E se tiver algumas capacidades, faz a recriação do modelo. O Durra é um tipo seguríssimo, portanto fez aquilo by the book, não é? Inventou o book e ao mesmo tempo fez o by the book. E portanto aquilo funciona. Ora, aquilo que eu estava interessado era demonstrar uma outra hipótese de leitura do modelo, criando, portanto, uma versão que não é a versão canónica. Pode-se criar, pensei, como é que eu posso recriar uma situação destas numa altura em que muitas vezes se descura o modelo e se acha, modelo e tal, não sei o que, calma, mas a mim interessa-me a inteireza do corpo. O que não quer dizer que não tenha trabalhado sobre o corpo fragmentado de outra maneira, mas segundo outras proposições e seguindo uma outra linha de pensamento. Neste caso concreto, o que é que eu fiz? Contratei 2 modelos, aqui na Sociedade de Belas Artes, pedi autorização para desenhar numa das salas, fiz uns desenhos prévios à maneira, ou seja, pela distância clássica e tal, para exercitar o olho e a mão. Já não desenhava modelo há 20 anos, portanto, como ver, não tem necessidade nenhuma de desenhar modelo, a mímica nenhuma, quero demonstrar um princípio. E, portanto, isto sigo uma estratégia, está a ver? Então, o que é que eu fiz a seguir? Criei a situação que não é canónica de todo, que é colocar um cavalete, repare que se eu estiver a desenhar na situação canónica, o modelo faz um intervalo, eu vou beber uma becheca, depois venho e tal, e recomeço tudo normalmente, certo? Pronto, não há problemas, porque o modelo deita-se no mesmo sítio, a partida está, fez-se o recorte, você ajeite-se lá, põe-se lá deitado, ou foi sentado e tal. Quando tem uma situação não securizante, está com um cavalete, com um papel enorme à sua frente, todos estes têm 1,60 m por 1 m e qualquer coisa de largura, e entretanto, não pode deslocar-se. Quando vai desenhar, não sabe como vai começar, porque tem uma folha enorme,
que eu já comprei umas folhas largas porque calculei que a coisa desse para o torto, obviamente, estratégias, e o que é que eu faço a seguir? Vou, começo a desenhar, pego no carvão, o habitual, começo a desenhar, a borracha não vale a pena, e portanto começa-se a desenhar por um pormenor, aliás, não posso sair nas 2 ou 3 horas seguintes, estou ali, o modelo não se desloca, nem mexe, e eu também não mexo, a não ser o braço, porque senão qualquer saída daquela posição implica de facto uma alteração do ponto de vista, que na situação securizante não existe. Então o modelo é desenhado a partir, por exemplo, de um dedinho. Começa por um dedo, vai desenhando ponto, traço, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto e tal, até conseguir esta definição. Então aqui, é simples, mas está em cima do modelo. Portanto, em alguns casos dá uma definição, uma deformação, ou em alguns casos não, noutros há uma deformação perspética notória. Não sei se quiser passar mais algum. Não, tenho aqui agora, exatamente, não sei se tem. Exato. Por exemplo, esse aí, este já não, um autorretrato da altura, e achei, apesar de tudo, que nos desenhos há deformações mais acentuadas do que nestes casos, mas aqui este talvez seja o mais notório, pelo ângulo, pelo ponto de vista. Ou seja, há ali o que seriam erros do ponto de vista clássico, mas que de facto não são erros reais, porque a cópia é exatamente assim. Eu não me saí do sítio, tenho capacidade, vejo muito bem, represento melhor, e aquilo não há um engano, porque de facto há deformações. E portanto, depois resolvi que em pintura, quer dizer, fiz algumas coisas normais, nada de especial, mesmo assim perto do modelo, e resolvi fazer aqui uma pequena homenagem à dança a propósito do Nietzsche, e uma com mulheres, e um autorretrato em que há 2 coisas estranhas, que é uma espécie de qualquer coisa interior, uma cabeça, seja o que for, e um retrato, um semi-retrato na área. E daqui passamos para os inéditos e dispersos, que é muito importante dizer esta seleção que eu gosto muito. É o poder invisível, que é uma exposição que está num catálogo que o Jaime chama de poder invisível, ou seja, também para as pessoas perceberem, chamado de inéditos e dispersos. Mas que tem uma outra designação que é Casa na Água, também é possível. A ideia já ia chegar à casa, porque temos a casa das palavras, porque é sempre a casa, a presença da casa, a fundação da casa. Ler um bocado o Zygmunt Bauman e tentar perceber algumas das coisas e depois tentar perceber por si próprio como é que pode ser a relação com a água, a relação com a ilha, os espaços que se recriam, é por isso. Inéditos e dispersos, porque gostei do título literário, porque são inéditos e não deixavam de ser algo dispersos ao mesmo tempo, mas reunidos em exposição tinham uma determinada simbologia e um determinado contexto, que era a relação inédita dos inéditos. Este é o que tem uma capa cinza, uma capa cinza não tem, cinza azulada, não tem, mas acho que é. Porque há uma os inéditos para a casa na água. Ok. Não, isto aqui é por causa de ser a casa, ser o alicerce de tudo, como nós já falámos desde o início. E passar daqui, eu quis passar aqui da casa para a casa das palavras. Não, mas para isso convém dizer que este trabalho, o Inédito e Dispersos, aponta logo para um tipo literário, não é? Porque eu tinha chegado lá à conclusão que isto seria Inédito e Dispersos necessariamente. Isto porquê? Porque tinha andado a ler coisas de Heidegger e tinha ali a ligação com aquela relação entre um local e o pensamento. Ele construiu aquela cabana na Floresta Negra e onde se sentia bem, onde recebia as pessoas. Não deixa de ser estranho que um fulano que tem uma casa na cidade e tal, tem ali uma espécie de refúgio onde está concentrado, junto à Floresta Negra. Só não me assusta, há de facto uma floresta e há ali qualquer coisa que é uma espécie de recato e ao mesmo tempo um local onde ele se sente bem. Não é? Eu gosto de ir a cafés, ele não gostaria, gosta de estar em casa. É diferente, está a ver? Eu aprendi, eu li muito em cafés, conversei muito, e gostava de ler, mesmo com o barulho ambiente a determinada altura de desespero.
desaparece e fico concentrado naquilo, ajuda-me a concentrar no que estou a ler. Enquanto que o silêncio é outra conversa, mas eu percebo inteiramente o Heidegger, mas aquilo que eu queria era pensar que relação é que qualquer um de nós estabelece entre os vocais. Então, um processo plástico, que pode ser primário, mas que não deixa de ser direto e execuível, que também tem que ser execuível, é criar dentro de a superfície dela uma outra superfície que, de certa maneira, possa dizer este é o lado recôndito, este é o lado alargado. O recôndito é um sítio onde se difabula qualquer coisa e o que está à volta, repare naquele primeiro trabalho, é um pequeno trabalho. Nota-se ali, é uma colagem, mas a colagem é necessária porque entre o pensamento e a atuação há uma diferença. Portanto, eu tive que pensar. O princípio desta série começou exatamente por esse pequeno trabalho. É um trabalhinho pequenino e que me deu mais trabalho que os outros trabalhos todos. Porquê? Porque eu estava a pensar como é que eu iria resolver. E como é que se resolve plasticamente uma situação que não é plástica. Ou seja, como é que eu transmito plasticamente a noção de que há algo que está definido, há algo que envolve e que está a ver a ideia, o pensamento num determinado lugar, o local que envolve. Isto parece topográfico, quase, e não deixa de ser, mas é uma topografia imaginária. Logo, inéditos e dispersos, porque nunca sabe muito bem o que cada quadro destes vai dizer. E, portanto, em todos estes quadros, há centros, há recortes, há o estabelecimento de relações entre uma parte e outra do quadro. Percebe o que eu estou a dizer? Portanto, é isto. E o primeiro quadro é exatamente isto. Eu tenho uma parte onde se passa alguma coisa. Tenho uma área à volta onde se passa outra coisa qualquer. E da felicidade pictórica desta conjugação há de resultar a possibilidade de uma leitura global. Portanto, de facto, quem quiser compreender estes quadros, o melhor que tem a fazer é ler algo sobre a cabana do Heidegger e perceber como é que se estabelece uma relação entre um local e um pensamento. Está a ver? Como é que se o problema é assim, como é que se demonstra isto plasticamente? Bem, já porque o próprio já se tinha escrito mais que escrito sobre a célebre cabana. Não se tinha pintado essa relação. Está a ver? E é isso que eu tentei demonstrar aqui. E aqui passamos para este grupo de imagens está ali na Galeria de São Mambeado. Sim, senhor. Fazem parte da Casa das Palavras. Verdade. Verdade. A exposição foi prolongada agora até dia 27 de abril. E este faz parte da série da Casa das Palavras, em que os estados que já são completamente diferentes. E este não está, eu não sei se está aqui o que está, não, porque eu não escolhi este aqui, mas há aquele que o Jaime diz que escreve mesmo a palavra casa. Sim, mas eu posso dizer assim, esta série começou porque assim, eu de vez em quando vou reavaliando o que é que estou a fazer. E a determinado momento achei que fiz uma reavaliação para aí há 5 ou 6 anos atrás, este é um trabalho de 2017, o que está aqui em cima, o primeiro, não é? À direita. De cima à direita. E é um trabalho com 1 metro por 1 metro, não é muito grande, está exposto, e serviu-me para repensar algumas situações de ordenação pictural. Isto depois dos inéditos e dispersos. Há que dar continuidade a um projeto, o projeto é reformular, sem nenhuma ideia prévia, começar a repensar o lado pictural pelo lado pictural. Ou seja, o que me agrada, o que me interessa, o que eu acho que resulta. E resultou o primeiro trabalho, que aqui tem uma cor complicada, se forem ver a exposição, o que eu agradeço, vão perceber que o trabalho é mais interessante, não é? E não dá bem essa dimensão. Mas, a partir desse trabalho, fui reciclando e criando outras situações de leitura, e a determinada altura surge a proposta, uma proposta quase que obrigatória, por parte do Museu do Douro, que é refletir sobre o local, sobre a casa. E eu penso várias vezes como é que ia de fazer aquilo. Não passava pela cópia de objetos, por exemplo, o ovo, não passava por pintar o local, não pensava por nada disso. Poderia passar num pintor figurativo normal, eu acho que passaria por aí, de alguma maneira. Não era o que me interessava, é outro tipo de reflexão, e portanto aquilo que eu entendi é que podia começar
começar a pensar mais estritamente entre a casa, a partir de algumas informações já tiradas dos cadernos de sombra, que abordavam também o pensamento como um comportamento, de certa maneira, espartilhado também pelos locais e por aquilo e pelo modo de organização que nós temos, não é? A relação entre o braço direito e esta situação, entre o braço esquerdo e o outro lado, a possibilidade de alterarmos isto através de um treino, por exemplo, como a Betty Parsons, por exemplo, aqui há uns anos atrás, produziu a tentativa das pessoas poderem aprender a desenhar com o lado direito do cérebro, mesmo sendo destras, do que com o lado esquerdo, que produz alterações, de facto, permite algumas situações muito curiosas, mas não é o desenho canónico imediato, dá dor de cabeça, inclusive, mas é possível, é possível. Uma amiga minha, professora, pôs isso em prática no liceu onde estava, obteve resultados, mas quer dizer, o método aqui é que conta, não tanto o resultado, e era interessante. Bom, portanto, aquilo que eu achei é que repensar a casa, a partir de pressupostos do que está lá em cima, só pode ser uma coisa muito direta, muito organizada e lenta. E, portanto, nestes últimos anos tenho vindo a desenvolver lentamente esta situação de trabalhos, organização, sobreposições, geometrização, as casas são geométricas, os espaços íntimos são o que são, portanto isto reflete, são necessariamente e espaços... a viagem no tempo nós estamos sempre a falar, que é sempre ir à frente e ir para trás. Ou seja, a casa é o alicerce de tudo. É, mas o processo de produção é curioso, porque há um trabalho em que tem escrito lá, que é um trabalho sobre a retangular, digamos assim, mas de 60 por 1,20 m, que é na horizontal, que é um formato esquisito para a horizontal, mas permite a relação entre duas situações e só é concluído, mas não é previsto que aconteça assim, a partir de um determinado momento o quadro é resolvido só porque eu escrevi discretamente no quadro água, luz, casa, coisa no género. Enquanto que outros trabalhos não necessitam nada da palavra escrita. Mas há um outro trabalho, por exemplo, que se chama B de Barco, porque entretanto há uma situação muito curiosa, é porque a régua está junto ao rio, Guimarães estava a viver junto com uma situação que tinha uma pequena ribeira, em Paris junto ao Sena, em Lisboa junto ao mar. E, portanto, todos os locais onde eu habitei são sempre junto à água. Portanto, a água diz-me respeito naturalmente. Já, antes passamos à leitura, já alguma vez sentiu o síndrome de Stendhal, ou seja, quando o escritor, perante viu os frescos de Giotto, que ele sentiu qualquer coisa, e a partir daí começou-se a chamar o síndrome de artista, porque isto agora para falarmos com o Jean Madeira Filosofia, uma psicóloga italiana que foi estudar isto, o que é isto? Esta comoção que a hora da arte nos pode dar. Já sentiu alguma vez, perante a visão de arte, um desconforto, ou seja, emocional, uma tontura? Isto que o Stendhal já sentiu, ou seja... Há um único quadro que eu achei terrível, até hoje, os outros são todos gratificantes, mesmo na pintura tradicional. Há um determinado momento, depois podem ser melhores ou piores, e estou-me a referir à chamada pintura clássica. Em geral, é deslumbrante. Não há nada ali. É um pouco como... Bem, sente-se uma comoção, são coisas fantásticas, não é? Mas convém observá-las com muita atenção. Eu, mais uma vez, digo, sou um pintor interessante, aprendo com os outros. Posso lhe dizer que, a determinado momento, e já voltei ao que estava a dizer, eu e a minha mulher fomos de propósito a São Paulo de Vance para ver uma retrospectiva comum do Francis Bacon e do Lucien Freud. Eu sobre o Bacon tinha grandes expectativas, não sobre o Lucien Freud, conhecia mal. Depois de vermos a exposição, que teria aí 20 obras de um e 20 obras de outro, ou aproximadamente, mas eram muita obra, e eu cheguei ao final da exposição e disse assim à minha mulher: olha, o Bacon é um pintor excepcional, o outro é um pintor, como é que se diz, maneirista.
é um grande pintor, mas a aplicar os mesmos resultados em quadros distintos para obter mais ou menos a mesma coisa. O Bacon, o Freud não tem nada disto. Cada quadro é um quadro. Mesmo que pareça, cada quadro é um quadro. E lembro-me de, a um determinado momento, creio que na notícia de Balmisen, de ver um quadro, para além daquele quadro extraordinário, que o Bacon, assim, com olhar de águia, olhar assim para o lado, que é um quadro de tipo, é realmente quase insultuoso, mas afavoso. É terrível, são vocês que estão a olhar para mim, eu sei que sou. E há um. E o que é que eu ia dizer? A propósito do Luciano Freud. Lembro-me de uma vez numa dessas viagens, então não me lembro de mais nada. O grupo em que eu ia era um grupo apressado, ia tudo a correr e tal, e disse assim, e tal. Eu deixei escorrer e fiquei em frente a um quadro do Bacon, do Luciano Freud. E só me lembro do que vi do quadro, ou seja, era uma perna levantada e um pé. E eu passei ali os bons 15 minutos a tentar perceber como é que aquele malandro conseguia pintar aquilo. Eu sei como se faz, mas não sei fazer daquela maneira. Percebe o que eu estou a dizer? Dizer, pá, aquele fulano tem uma técnica absolutamente extraordinária, absolutamente fora de comum. E só assim é que se percebe que há um fulano que é capaz de fazer um retrato da rainha, em que a rainha está praticamente degolada após 80 horas de sessão, ou coisa do género. E é um quadro deste tamanho. Portanto, mas eu acho que o. Depois, em perspectiva. Depois há o Caravaggio, por exemplo. Quer dizer, eu tenho naquela série de dar cabo das coisas, há um bocadinho de um quadro de Caravaggio que é o Cristo deitado. Portanto, há um Cristo morto e eu vou seccionar do Caravaggio como uma homenagem ao Caravaggio, porque é um pintor absolutamente famoso. E, quer dizer, isto já para não dizer o Greco, por exemplo, não é? Que são competentes, não é? Não, são tipos absolutamente inexcedíveis. O Domenico Theotokopoulos tem não é? O homem que vem lá abaixo, vem da Babilónia quase, não é? E que depois está na Grécia e depois passa para a Espanha e encontra-se em Espanha num clima diferente, num clima tenebroso também, de certa maneira, do ponto de vista social, e a relação com a pintura é salvadora. Mas o único quadro que me desagradou até hoje foi, porque é terrível, nunca vi nada assim, que eu creio que é do Goya, e que é, e o Goya é um pintor de mão cheia, todos os níveis, mesmo aquelas coisas das velhas e tal, são extraordinárias, e muito bem feitas. E depois tem alguma coisa sobre o Goya que eu gostava de dizer. Eu lembro, por favor, que é a observação do humano. E o Goya, e eu acho que há uma exposição aqui na Gulbenkian de uma coleção inglesa, ou coisa no género, e a determinada altura, numa parte da coleção, julgo que é na exposição inglesa, portanto já terá uns 10 anos, qualquer coisa assim, aqui na Gulbenkian, e há um quadro de grande dimensão, em que está uma figura pintada de fundo branco, não há cores à volta, não sei se alguém se lembra disso, se viram, e tem uma figura toda pintada em cinzas, que é aterradora. É o quadro mais frio, mais gélido, mais inóspito que eu vi em toda a minha vida. É um quadro terrível. Nunca vi nada assim. Digo já, para me impressionar, olha, faz parte das minhas memórias até muito. Mas é um quadro absolutamente horrível. Quero dizer, eu nunca vi nada assim na vida. De frieza, de gélido, de distanciamento. Bom, depois, já agora, um ponto a favor do nosso amigo, do Goya. A determinada altura, portanto, vou a Paris, vou ao Louvre, em Madrid não falho, vou ao Prado, tenho que ver, revejo que lá está, vou ver depois a outra coisa, o Centro Cultural, e entretanto, lembro-me de um dia, passo numa sala, venho ver o Goya, umas coisas do Goya, e entretanto, estou farto do Goya. E atravesso a sala em diagonal. Mas quando chego à bola, digo assim, que diabo, é o Goya. Volto atrás. E reparo num quadro que eu não tinha visto, porque entretanto eu entrei, o quadro estava ali, e disse assim, aquele quadro está mal pintado. Está mal pintado. Não é possível.
o Goya. E avanço para o quadro, e o quadro está o rei, que está com um manto de arminho, um manto azul, com um arminho para o lado e tal, para ali abaixo, e está de pé. Epá, mas aquilo tinha uma proporção estranha. Disse, epá, não é possível, há um erro de desenho. Quem sou eu para censurar? Mas havia um erro de desenho. Disse, epá, isto não é possível. E disse, epá, mas onde é que isto falha? Que é o Goya, está na sala do Goya. E vou-me aproximando, e então apanhei uma lição de pintura que me é raro acontecer. E lembrem-se, por favor, do Sarrat, o divisionismo, pontilhístico, aquelas tretas todas, conversa de treta. E entretanto eu olho para o quadro e vou-me aproximando. E à medida que me aproximo, o manto de arminho, do lado, com uma cor absolutamente excepcional, é tela branca, não pintada. Apenas com uns tracinhos, aqui, ali, uns biquinhos de pena, assim, ali e tal, distribuídos pelo manto. Aquilo permite a reconstituição óptica. Logo, aquele quadro só podia estar colocado no cimo, aí a 10 metros de altura, ou a 5 ou 6 metros de altura, para poder fazer a reconstituição óptica sem perceber que aquilo era uma tela em branco. E que a diferença de desenho tinha a ver com uma compreensão profunda, como acontece ali, com o que se aprendia antigamente nas escolas de belas artes e que hoje não se ensina, que era de facto a diferença, por exemplo, refazer a estátua do Marquês de Pombal, como está, implica conhecer de facto não só toda a área da figura, mas geometria a sério, a geometria descritiva, ou seja, a distância, tudo o que está lá em cima é deformado. Se nós virmos aquilo à altura dos olhos, é tudo deformado. Porquê? Porque está feito para ser visto de baixo. Percebe a ideia? E, portanto, o museu devia ter indicado que aquilo estávamos a ver um quadro à altura dos olhos que não era para ser visto à altura dos olhos. E não tinha colocado nada. O que não é bom. O que é mau serviço prestado ao leitor. E eu só percebi porque voltei atrás e achei que de facto aquilo tinha um erro. O erro não era do Goya. O erro é quem colocou o quadro cá embaixo e não explicitou essa situação. Está a ver? E de facto, a reconstituição óptica feita num manto que tem aí uns 2 metros de comprido e que é branco e que à distância parece um manto de arminho com a cor do arminho e que tem meia dúzia de pontos de cores diferentes em sítios certos distribuídos, epá, ele disse assim, este sabe pintura, este gajo sabe pintura, é impossível não saber, percebe? Porque é absurdo, coisa que eu não tinha percebido nos quadros das velhotas, epá, aquilo também eu faço, artista não fazia grande, não fazia, porque é preciso ter uma certeza e um conhecimento extraordinário da pintura para poder resolver assim à distância, fazer a simulação de uma cor sem ter lá cor nenhuma, aquilo estava em branco, era a tela branca, não é extraordinário? Eu achei. Extraordinário. E chegamos ao fim, já agora. Já aqui. Não, exatamente, agora que estávamos aqui a contar-nos isto. 50 anos é uma vida incrível, mas chegamos aqui a uma parte, regressamos à palavra e sabemos da sua paixão pelo Heidegger. E porque eu peço sempre um poema para ler no fim, uma frase do Heidegger, que é: poesia é a fundação do ser pela palavra. Eu escolhi aqui uma frase do Virgílio Ferreira, da invocação do ensaio, que ele tem a invocação no corpo, para mim de alguma maneira traduz o Jaime e a busca incessante que tem na sua pintura, e depois a seguir li primeiro aqui o Virgílio Ferreira e depois terminaríamos com a Paixão Grega de Herbert Welder. Então, Virgílio Ferreira, Invocação no Corpo. Mesmo o fulgor do que acontece no tempo e salta para além dele uma música de outrora, mistério das coisas simples, vem ter comigo, e é na dimensão última de mim que tudo isso se revela e tem razão. Tem tudo a ver com o que estivemos a falar. E o Jaime escolheu A Paixão Grega de Herbert Welder, 1930. Li alguns que os gregos antigos não escreviam necrológios. Quando alguém morria,
perguntavam apenas: tinha paixão? Quando alguém morre, também o quer saber da qualidade da sua paixão. Se tinha paixão pelas coisas gerais, água, música, pelo talento de algumas palavras para se moverem no caos, pelo corpo salvo dos seus precipícios, com destino à glória, paixão pela paixão. Tinha? E então indago de mim se eu próprio tenho paixão. Se posso morrer gregamente. Que paixão! Os grandes animais selvagens extinguem-se na terra. Os grandes poemas desaparecem nas grandes línguas que desaparecem. Homens e mulheres perdem a hora na usura, na política, no comércio, na indústria. Dedos conexos. Há dedos que se inspiram nos objetos à espera. Tremos objetos entrando e saindo. Dos 10 tão poucos dedos para tantos objetos do mundo, e o que há assim no mundo que responde à pergunta. Obrigado, Jaime. Obrigado a todos por ter estado nesta conversa com o Jaime, que obviamente interessa um pouco porque o Jaime é um contador de histórias de imensa lente, tem uma memória brutal e à medida que eu fui escolhendo as imagens, o Jaime contando histórias absolutamente notáveis, não só do grupo Puzzle e das suas viagens a Paris. Portanto, é uma pena que o tempo seja limitado, mas isto é um início de uma grande conversa, porque ainda temos que concluir aquela parte da performance, já depois da leitura acho que já me devia dizer daquele casal em Elias, que aquilo é absolutamente notável, e daquela artista francesa do juiz. Já que esta história é absolutamente que importa a humanidade. Vocês fecham a porta e quer que eu arregava? Não, realmente, porque agora já estamos, no fim, mas pode ficar para outra altura, porque as histórias são tantas e também o valor do grupo Puzzle, pelo lado performativo, é absolutamente maravilhoso. É cansativo para as coisas. Já temos aqui, nós na Sociedade Nacional de Belas Artes, se permite João Paulo Queiroz, eu próprio já, somos muito generosos com os nossos convidados. Vai-me dar uma saquinha preta. Vou-lhe dar uma saquinha preta. Obrigado. Com um bloco da SNV. Com um bloco de... Exatamente. Um lápis e uma caneta. Já para o seu caderno de sombras, não. Mas também aqui um CD do Fernando Lopes Graça. Muito obrigado. Que é lindíssimo, com a Orquestra Metropolitana, um dos nossos patrocinadores. E amanhã, se puderem, venham, ou amanhã, ou sábado, venham ouvir a Orquestra Metropolitana de Lisboa. No sábado temos um encontro também de lançamento do catálogo e com alguns artistas presentes. Já, portanto, a partir de agora eu acho que devem entrar sempre na sociedade com este Saquinhos SMBA, desenhado pela nossa querida Matilde. Este é diferente dos outros, certo? Este é desenhado pela nossa Nota-se logo, não é igual. E diz, tens sempre alguma... Também temos uma bifana. Uma bifana ali, temos ali uma bifana. Muito obrigado pela bifana. Para oferecer ao Jaime. Temos ali uma bifana que tu preparaste. Exatamente. Que, pronto, é sempre um momento... Ai não! Eu acho que é um puzzle. Não, Jaime. É um puzzle gigante. É um pátio. Quer dizer, podemos brincar um bocadinho com isto, não é? Eu acho que há algum lado de informação. Mas eu acho que isto foi feito com um maravilhoso laço vermelho diz. Canivete de doutor. Caríssimo Dr. Rui Penedo, saca do seu canivete. Um diretor executivo tem que estar preparado para tudo, já. Eu lembro-me do Sá Fernandes, que já vinha para... Exatamente. E que tinha um apito. Saca rolhas, apito e eu não sei o que, eu acho extraordinário. Já tenha a vontade. Eu estou mais que agradecido ao Dr. Penedo, não só pelo canivete, mas pelo ovo também. Eu não vou estar a estragar uma fita tão bonita. Olha, vou levar assim para casa. Pronto, exatamente, não, leva fitas. Vamos tirar este assim, em intervalos idênticos. Acha que sim? Não é? Eu acho que sim. Talvez, já agora.
facilitamos aqui. Eu acho que é o embrulho mais bonito até agora. Eu também Ó, acho. Matilde, Aquilo que eu eu me vejo lembro. aqui alguma. Eu não queria falar, mas eu sinto que é o embrulho mais bonito até agora. Não é o laço. O laço. Para bifana é gozado. O laço mais trabalhado, não sei o que, os outros convidados não tinham lacinha. Não era assim. Não é, já. A Anabela Por exemplo, Veste vai protestar. não, olha, Bela, não tinhas um laço deste. Não laço deste. Não tinhas esta riqueza de laço. Não me lembro nada disso. Matilde, aí eu acho que. Eu acho que isso é. Ora bem, vamos abrir então. É um puzzle gigante. Cá está o puzzle gigante. Vamos pôr o puzzle na posição certa. É o nosso querido Jaime. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado por terem Espero que vindo. tenham achado graça e que se tenham divertido um pouquinho, apesar de tudo, e trocar. Podemos mais tarde continuar com esta coisa. Sim, porque o Jaime promete segunda série, terceira série.